Aleluia, glória a Deus, amém. Paz do Senhor a todos, bom estarmos aqui nessa manhã, aleluia. Amém, a gente está falando um pouco sobre a congregação local, né, sobre a igreja, sobre nós estarmos congregados. Queria começar uma parte aqui que diz qual é a função da igreja, né? Um novo tópico aqui é qual a função da igreja. O Salvador já, né, usando esse texto, já dá para resolver bem a função da igreja, né? Então você já tem aí um primeiro texto para você meditar nisso daí, sobre qual é a função da igreja. A gente vai ver alguns aqui semelhantes, mas esse texto que ele usou é dos textos que você pode colocar aí, né? Qual a função da igreja. Então eu queria ler Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Obrigado. Mateus 28. Meu Deus, sozinho aí, cuidando toda a mídia. Meu Deus, é um espetáculo de mesa, câmeras e textos. Então, falando sobre isso, qual a função da igreja, né? Vamos ler Mateus, capítulo 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Põe o 19 de novo, por favor, deixa. A gente vai. Então, Jesus, ele morre na cruz, ressuscita, e ele dá algumas instruções, assim, bem profundas. Ele sempre deu instruções profundas, né, desde o começo do seu ministério público, quando ele batiza e sai do Rio Jordão, né, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto, e aí ele sai do deserto, onde o diabo tentou ele, né, 40 dias de jejum no deserto, e aí ele é tentado pelo diabo, e quando acaba a tentação, que ele vence o diabo, né, um dos evangelhos, se eu não me engano, é Lucas, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Pode ser que seja Marcos, mas creio que em Lucas o texto diz que o diabo se ausentou de Jesus por um tempo, né? O texto lá de Lucas, creio que é Lucas, diz bem claro: o diabo se ausentou por um tempo, né? Deu um refrigério para Jesus ali, por um tempo, e deixa bem claro que ele vai voltar. Tanto é verdade que Jesus sai do deserto, vai para onde? Ele entra numa cidade, e na cidade ele é provado de novo, né, mas agora não pelo diabo, mas pelas pessoas. Ele vai lá, entra na igreja, na sinagoga, e aí ele pega o texto, ele lê o texto, ele fala dele, né? Hoje se cumpriu essa palavra, para entrar numa sinagoga de judeus, né? E pegar um texto de Isaías, um rolo, tirar um rolo da parede, ler o rolo, e era um texto que falava do Messias, da chegada do Messias, do aparecimento do Messias, e ele fala, hoje, aí ele lê o texto, e todos os líderes olhando para ele, a Bíblia fala que todos fitavam nele os olhos, né, e aí ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Imagina, você não sabe, talvez você não saiba o que é isso, né? Talvez a gente não tenha noção do que é isso. Falar para um judeu
está esperando o Messias, esperando o Messias. Né? Tem um livro muito conhecido, muito famoso, que é Os Caçadores de Deus, do pastor Tommy Tenney. Tommy Tenney, ele é filho de, acho que ele é a 5ª geração de pastores. Né? O pai dele é um pastor, eles são assembleianos, americanos, e o pai dele se aposentou 5 vezes. O velhão tinha 96 anos de idade. Com 85 anos, o velho chegou diante da igreja e falou assim, ó, não aguento mais, estou me aposentando. Isso é fato verdadeiro. O papai Tommy, ele aposentou, pegou o microfone e falou, ó, eu estou me aposentando, estou velhão já, estou passando a bola aí. Aí disse que ele entregou o microfone, foi saindo assim, chegou na porta, ele voltou, falou, não, quer saber, não vou aposentar não aguento ficar. 5 vezes ele fez isso. Ficou uma semana em casa e voltou. Até os 96 anos. Então, o filho dele que escreveu Caçadores de Deus, acho que a 5ª geração de pastores, uma coisa que ele fala no livro, você já leu o livro, que é assim, tremendo. O livro inteiro é poderoso, uma bênção, Deus usou muito ele, não se compara com a Bíblia, não é o livro mais, não é, a Bíblia é a mais importante do que tudo nessa vida, mas ele fala no livro uma coisa legal, ele diz assim, imagina a cena, né, irmãos, o povo, os judeus, os líderes, todo o sinédrio, todos os fariseus, nas sinagogas, imagina o Caifás, o Anás, dentro da sinagoga, lendo a lei, orando, pedindo a Deus para mandar o Messias, e aí o Messias está passando na porta da igreja, em cima de um jumentinho, com a multidão aclamando ele, Hosana, Filho de Deus, aqui o Deus, nosso Salvador, aquele barulhão na cidade, da entrada de Jesus em Jerusalém, aquela gloriosa entrada, e ele andando nas ruas ali, e os caras dentro da igreja, clamando, manda o Messias, aí sai lá fora o Anás, o Caifás, fala, que bagunça é essa aí? Vocês não estão vendo que nós estamos aqui dentro da igreja, sérios, orando, pedindo o Messias, para o Messias vir? Vocês estão nessa bagunça aí? O Messias passa na porta deles, e eles não veem, porque eles estão lá dentro, presos, fechados. Então assim, isso é maravilhoso você entender que falar isso num lugar onde eles fecharam o coração, então assim, aí tudo que você vê por aí, é muito triste, é profundamente triste, as histórias da guerra, as situações, mas é claro que, infelizmente, eles fecharam o coração deles para Jesus, eles esperam o Messias, e provavelmente o Messias está chegando, o Messias deles, dos judeus, o falso Messias está chegando para eles, mas a igreja tem o dele já, e é o verdadeiro, como a Bíblia diz, como cumprimenta a Escritura, já veio e nós temos. Então ele foi testado, ele foi tentado, não só pelo diabo no deserto, mas ele também vai para a cidade, lá ele é confrontado, ele fala, ele é provado, as pessoas expulsam ele, não, rejeitam ele, não querem ele, mandam ele embora, tentam jogar ele do penhasco, ninguém põe a mão nele, ele sai, rejeitam ele, mandam ele embora da cidade. Então assim, tudo isso ele passou, e aí ele, desde o começo, e aí começa então o seu ministério público. Ele sai dali, vai pregar, vai ensinar, vai curar enfermos, ele vai ensinar e preparar os seus discípulos para assumirem um papel na frente, o papel da igreja, para serem a igreja do Senhor, queria continuar a obra dele. E ele sempre ensinando. Aí ele morre na cruz, ressuscita, e aí ele vai ficar alguns dias ali, 40 dias andando ali na terra, glorificado, já com seu corpo ressuscitado, e aí ele tem algumas ministrações, alguns ensinamentos para os seus discípulos ainda, e um deles está aqui, já ressuscitado, nesse período que ele antecede a sua subida aos céus, em uma delas ele reúne os seus discípulos e diz, portanto, ide. Isso é uma situação que eu até coloquei, escrevi em algum lugar, que eu acho tremendo, que isso é a igreja é isso. A igreja primeiro vinde a mim, e depois ide. Então eu não posso ir,
qualquer jeito. Eu tenho que ir primeiro nele, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que saber quem ele é, eu preciso ter experiência com ele, eu preciso me inteirar da vontade dele, eu preciso conhecer, até porque o texto que a gente está lendo aqui, 19 e 20, o 20 vai falar sobre isso, né? Mas primeiro eu vou até Jesus. Você foi, você teve uma experiência, você sabe que Jesus é real na sua vida, amém? Jesus não é um conto de fadas para você, não é uma historinha da carochinha, né? Não é qualquer situação, informação, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer... Né? Você pode, eu tenho certeza que você pode sentar, e deve ser assim, que a gente pode sentar com qualquer espírita, com qualquer católico, com qualquer ateu, com qualquer gnóstico, qualquer um esotérico, qualquer um que tente refutar a nossa fé, eu sei que você vai conseguir olhar no olho dele e falar assim, não, mas a Bíblia diz isso, ela diz isso, está aqui o texto, está escrito isso, eu creio na palavra, a palavra está aí, firme e forte, todo mundo quer mexer nela, quer alterar, quer destruir, mas não consegue, ela está aí firmona, Deus, porque é a palavra do Senhor, um dia ela não vai existir mais, né? As pessoas vão procurar a palavra e ela não vai existir mais, né? Esse livro aqui, ó, vai ser apagado, né? Vai estar o livro vazio, sem nada dentro, né? Não vai ter CD, não vai ter DVD, não vai ter pendrive com pregação, a palavra vai ser tirada, acabou. Quando sair a igreja, sai o Espírito Santo e não tem mais palavra, não tem mais pregação, assim, não tem mais texto, porque as pessoas vão procurar a palavra e não vão encontrá-la, a Bíblia diz. E aí os anjos vão pregar, duas testemunhas, mas aí é outro contexto. Então, tentaram fazer. Então você pode sentar com qualquer um e explicar a tua fé. Mas se todavia alguém refutar, você vai olhar no olho e vai dizer assim, mas eu tive uma experiência com Jesus. Ele mudou a minha vida. Eu vivo hoje para ele porque eu estive com ele de manhã, porque eu orei e ele me respondeu, porque ele tem falado comigo, porque eu conheço a voz dele. E aí, contra isso, irmão, não adianta. Mesmo assim, tem gente que não vai crer. O próprio Jesus pregou, e muitos não creram nele, foram embora. Então, a gente precisa ser curado dessas crises de, eu preguei, não deu certo. Não, continua pregando, continua fazendo, continua falando. Mas antes de ir, eu preciso vir até Jesus. Isso é a igreja. A igreja é aquela que vai até Jesus, que aprende aos pés dele, que é renovada pelo seu poder, que tem uma nova experiência a cada dia, que não vive de coisas do passado, no sentido de, eu tive uma experiência, mas eu tenho todo dia uma experiência com Jesus. Eu não posso esperar ter uma experiência com Jesus a partir da sua vida. Você é uma bênção na minha vida, mas eu preciso ter a minha busca, a minha experiência com Jesus. Eu não posso depender a minha vida espiritual de terceiros, eu não posso terceirizar isso. Se eu quiser que a igreja seja abençoada, eu primeiro preciso estar cheio. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me quebrantar diante dele, eu preciso receber dele. E aí nós nos reunimos e um compartilha com o outro aquilo que tem recebido do Senhor. Quando eu não recebo nada, não tenho experiência com ele, dificilmente eu vou ser igreja, eu vou conseguir ir. Então a gente fala sempre assim, ide, pregar o evangelho. A gente fala, ide, pregar o evangelho. Ide, tá certo. Mas primeiro, para ide, cantar, eu estou cantando, eu estou indo. Mas eu estou praticando o ide. Quando eu estou ministrando um cântico, para as pessoas receberem a presença, eu estou indo, estou obedecendo o ide. Mas será que eu vim antes para Jesus? É que eu recebi mesmo? É que eu orei? Que eu busquei? Será que eu tive uma intimidade com ele? Se teve, amém. Eu estou pregando, eu estou indo, ide. Mas será que eu vim antes até Jesus e falei com ele, recebi dele? Eu estou dançando, se bem que eu não danço, mas estou dançando, eu estou ministrando, eu estou sendo profético, para quem está recebendo. Então eu estou indo, mas será que eu estou vindo antes para Jesus? Então eu estou falando de igreja, tá? Estou falando qual a função da igreja. A função da igreja é ir, como igreja. É ir no seu trabalho e praticar o ID lá. Mas para você praticar o ID de Jesus lá no seu trabalho, você tem que ter vindo para ele antes. Você tem que ter tido um tempo com ele. Porque senão você vai estourar, você vai responder mal, você vai falar, você vai ter um mau dia e vai. Pior do que, eu realmente creio nisso, tá? Pior do que gente que não conhece Jesus, é gente que diz que conhece Jesus,
mas vive uma vida carnal. Irmão, desculpe, dá vontade de vomitar, assim, dá um mal-estar, ver gente que é crente, que vai dando mau testemunho, falando besteira, ensinando errado, não vive uma prática de... Irmão, é terrível. Então, pior do que... A Bíblia diz que o juízo começa de nós, dentro da casa. Então, imagina se eu estou longe de ser perfeito, tá? Então eu estou aqui ministrando, estou sendo ministrado em primeiro lugar, e é verdade mesmo. Então a gente tem que policiar, tem que tomar cuidado, tem hora que dá vontade de você ser você mesmo, e carnal, e responder, e ir para a briga, e falar. Não, isso tem que ser vencido na nossa vida. A gente tem que. Como é que eu venço isso? Indo primeiro a Jesus, vindo até Jesus primeiro. E depois eu vou. Eu lembro que faz muito tempo isso. Eu era solteiro ainda, faz uns 8 anos, 9 anos. Eu tinha um irmão na igreja lá, na Rua Amazonas, irmão, pensando, todo respeito, um cara chato, crente carnal, que irritava profundamente as pessoas. E aí um dia eu abri lá, estava no meu quarto sozinho lá, abri o Facebook para ver alguma coisa lá, e estava lá uma pessoa que se suicidou, se eu não me engano, não sei se foi aqui em Votuporanga ou se foi em Jales, mas tinha alguma coisa de Jales a ver, eu não lembro qual foi a situação. E aí o irmão da igreja colocou lá embaixo assim, né? Todo mundo dando sentimentos, né? Oh, que pena, que não sei o que, tal, assim, nosso sentimento. Aí o irmão da igreja, mas se suicidou, foi para o inferno, está queimando o inferno, não tem conversa. Nossa, depois do comentário dele, eu fui ler as coisas e falei, meu Deus do céu. Tipo assim, você vê que o cara tá falando com ódio, mesmo assim, se suicidou, tá no inferno, para de ficar falando essas coisas aí, gente, vocês estão enganando a família, não sei o que e tal. Aí entrou uns familiares, tipo, cara, sabe, uma coisa que não tem sentido eu chegar no Facebook, para de mentira, gente, para dessas conversinhas, tá no inferno, se matou, tá no inferno. Então, assim, crente que as pessoas não querem estar perto de um crente desse. As pessoas vão pegar raiva da igreja. É crente que não está indo para Jesus, quer ir pregar, falar, fala a verdade. Mano, tem uma raiva quando a gente fala, alguém fala assim, eu falo a verdade, eu sou assim mesmo. Isso é crente carnal, é o primeiro sinal de que é crente carnal. Vou lá falar com o pastor lá, isso não está certo não. Eu não concordo com isso, eu vou lá falar com o pastor lá. Eu vou ter que falar, né, gente, porque crente carnal. Só isso. É porque não foi. Se antes de ir no pastor for em Jesus, ele talvez não vá no pastor mais. Porque ele já foi no Jesus, tá bom. Ele vai ser transformado. Então, eu vou ser transformado. Então tem isso, irmão. A gente passa por esses. Nós somos seres humanos, nós temos alma. Se a gente não tomar cuidado, então a gente tem que aprender. Um dia a gente tem que aprender, pelo amor de Deus, a ser crente espiritual. Para poder praticar o ID. Irmão, pelo amor de Deus, não pratica o ID se você não foi para Jesus antes. Igreja é isso. ID, Como eu creio nisso? Ganhar almas, Mas antes de ir, eu tenho que vir para Jesus. Receber dele. Ter uma direção, ter um envio, ter uma palavra. Né? Ser transformado aqui dentro. E aí eu vou. Fala aí, ô queridão.
Então, a função da igreja ela é essa, é ide. Ele está aqui recomendando, né, que a igreja ide, né, mas ele nunca deixou de falar, ó, vinde a mim, né, ó, aprendei de mim, sem mim nada podeis fazer. Então, tem um monte de textos que ele vai ensinando antes, de que é para ir. Só que antes de ir, eu preciso ir para ele, vir para ele, ter um tempo com ele, e a coisa vai fluir. Às vezes a gente é pego de surpresa, ó, vai lá, não sei o quê, fazer uma oração, que aconteceu uma coisa lá, correndo e tal, tudo. Você é pego de surpresa. Então, se você não foi antes para Jesus, você vai meio vaziozão. Você vai meio, né, na misericórdia. É lógico que Deus, cara, Ele opera, Ele faz. Tá tudo certo. Mas se você tiver um tempo com Ele, irmão, você vai estar, né, devidamente preparado. É legal quando, assim, de verdade, é legal quando você sabe, não que está preparado, mas você sabe que esteve com Jesus. E aí surge uma situação, você põe um sorriso no rosto. Não fica, e agora o que eu vou fazer? Vou ligar para o pastor, cara, eu não consigo, não posso, não vai dar certo, eu não tive com ele, não orei. Você sabe que é assim. Eu sei que é assim. Ou não é verdade? É verdade. Alguém chega em você e fala, ora por mim, aí você, né, passou muito tempo nas redes sociais e você não foi para Jesus. E aí você sabe que você não está com aquela autoridade, com aquela revelação. Aí você fala, ó, e agora? Quem poderá nos defender? O que eu vou fazer? Aí você vai, para não ficar envergonhado, para não ficar chato, você vai. Mas você sabe lá dentro você está indo sem ter vindo. Muito legal essa frase. Sim, os cultos é assim, o culto é... Eu sou um cara que, se tiver 2 cultos por dia e falar assim, ó, quem veio no primeiro culto não vem no segundo, vai criar confusão comigo, porque eu vou vir num e no outro. Eu acho que eu não consigo ficar pensando assim, ó, tem culto na igreja, eu não estou lá. Porque eu amo o culto, então assim, eu sou um cara de culto, de igreja, eu sou fominha para isso. Mas assim, o culto é importante, a escola dominical é importante, a gente faz tantos anos que a gente está aí, escola dominical, culto de quarta, culto de domingo, se tivesse mais culto eu viria. É importante o culto como igreja para receber direções, para receber aquilo que a igreja precisa fazer, como igreja, está tudo certo. Mas ela é uma parte da minha vida espiritual, é uma parte só. Eu preciso ter a parte mais importante, que é a minha com Deus. A minha intimidade com Ele, o meu tempo com Ele sozinho, a minha oração, a minha leitura de palavra, o meu estudo da palavra, eu preciso ter. O culto vai completar isso, vai testificar isso, mas eu preciso ter a minha... crente não pode ficar naquele negócio de, é domingo à noite, eu fui lá, me abasteci, e vou passar a semana inteira com aquela comida ali. Não, às vezes não dá, às vezes falha. Às vezes você pegou lá, né, o carro está com óleo ruim, aí gasta mais combustível, aí você não consegue ali chegar até o fim da semana com aquele negócio, não. Tem que... então eu vou até quarta. A maioria não vai até quarta, a maioria só vai no outro domingo só. E aí não tem o que ministrar, não tem como ir. Não tem como praticar. Aí as pessoas vão falar, eu não sei como ganhar almas, eu não sei como pregar, falar de Jesus. Claro, você não está vindo antes. Eu não estou vindo antes. Então, assim, qual a função da igreja? Uma delas é ir. Ide. Está dizendo aí. Ide. Fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Essa é uma função da igreja. Pegar os povos da terra, as pessoas, fazer discípulos das pessoas. Discípulos de Jesus. Então eu vou nesse meu id, eu tenho que pegar as pessoas e torná-las discípulas de Jesus. Eu tenho que trazê-las para esse discipulado. Eu preciso ensiná-las a serem discípulas de Jesus. Paulo fez muito isso.
né? Todos os apóstolos, eles entenderam isso, em algum ponto da história eles entenderam isso, e eles queriam continuar isso, e eles faziam isso, tornar as pessoas discípulos de Jesus. Olha, lembrar as palavras que Jesus disse, os ensinamentos dele. Qual que é a função de um ministro? A função de um ministro é formar Cristo em outro. Então, qual é o papel? Paulo vai falar sobre isso. Ele fala, olha, o meu chamado é formar Cristo nas pessoas. Isso é um papel do ministro. Seja qualquer ministro, qualquer pessoa que tem uma posição em Cristo, o primeiro papel dela é formar Cristo em alguém. Esse id é você pregar o evangelho, você ministrar a palavra, ensinar a palavra, falar da obra de Jesus. Isso é função da igreja. Chegar para alguém e dizer, olha, a obra de Cristo é essa, não é complicada, é essa. Não precisa, irmão, você não precisa flutuar para fazer isso, você não precisa rodopiar, você não precisa soltar fogo pela boca, você não precisa nada. Só precisa olhar no olho de alguém e dizer, a obra de Cristo é essa. Ele veio, deixou a sua glória, veio como homem, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, os seus pecados foram cravar. Cédula de pecado, de dívida que era contrária a nós, ele cravou na cruz. Que é Colossenses capítulo 2, é só você conhecer o básico da obra de Cristo, olhar no olho de alguém e dizer, olha, ele veio, morreu na cruz por você, perdoou todos os seus pecados. Você precisa confessá-lo, a tua boca precisa confessá-lo, como único e suficiente Salvador da sua vida, é só isso. Não pode ser que você faça isso falando em línguas, rodopiando, dando piruleta, pode ser, mas não precisa disso, é o básico do evangelho, é olhar no olho e dizer, olha, ele te ama, morreu por você na cruz. Como eu tinha um amigo, já falei, ele, sempre que a gente se encontra, é difícil a gente se ver, mas quando a gente vê, ele olha para mim e diz, o Jesus te ama ainda funciona. É isso, é verdade mesmo, sempre vai funcionar. Que Jesus nos amou profundamente, irmão, dando a sua vida por nós. Então isso é o id, eu falo para as pessoas, aí eu vou, talvez não é só isso, eu vou pegar e vou levar a pessoa a ser um discípulo de Jesus, a aprender mais dele. E aí eu vou entrar em questões mais, eu vou acompanhar. Isso requer esforço, dá trabalho fazer isso. Formar Cristo em alguém e fazer alguém ser discípulo de Jesus, leva mais tempo. Aí é Paulo pegando, fazendo as viagens, passando nas igrejas, confirmando as igrejas de Cristo que ele estabeleceu, porque ele foi, pregou, deixou líderes, mas ele voltava, e aí depois ele voltava de novo, aí ele falava, eu quero ir ter com vocês, se o Senhor permitir. Por quê? Fazendo discípulos. Então é isso, fazer discípulos é mais complexo do que só ir e pregar o evangelho. Fazer discípulo é ir, e aí você prega e você pega na mão e vai acompanhando, vai no dia a dia, vai mandando uma mensagem, é função da igreja isso. Formar Cristo em alguém, fazer discípulos de Jesus. Aí vai chegar um momento em que esse discípulo vai conseguir ganhar outro e ele vai começar a formar discípulos. Aí você pode deixar ele quieto, pode ir para outro. Então essa é a função da igreja, fazer discípulos, batizando. Então eu prego o evangelho, eu faço dele um discípulo de Jesus e eu batizo ele nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É função da igreja. Esse dia eu já falei, nós começamos a ver aí os coaches, os tiktokers da vida, sei lá, esse povo aí que eu nem sei, conheço, mas esse povo batizando pessoas nas águas. Eles não têm autoridade espiritual para isso. Isso é uma autoridade da igreja. Não adianta, é muito bonito, as pessoas lá choram, mas não tem Bíblia, não tem Bíblia nisso, não tem direção de Deus nisso. Pessoas que não têm pastor, que não têm cobertura espiritual, que não tem Jesus, na verdade, sei lá, é muito difícil isso. Se tivesse, não faria errado. Então, batizando é uma função da igreja. Tem que ter um envio para batizar as pessoas nas águas. João Batista tinha uma palavra. Os discípulos batizavam porque Jesus mandou batizar. A igreja de Atos batizava porque era uma ordem de Jesus. Então, eu estou dentro de uma ordem, dentro de uma sequência de coisas. Verso 20. Ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E aí vai entrar nos mandamentos.
Aí, doutrina. A função da igreja é ensinar a doutrina de Jesus, a doutrina bíblica para as pessoas, para a igreja. E doutrina, irmão, é uma coisa muito séria, tem que ter doutrina. Não é visão de homem, é doutrina que Deus deu, né, para a gente poder andar tranquilo. É assim, é visão que Deus dá e a gente vai andando naquilo. É uma doutrina, uma verdade para a igreja. Então, assim, isso é função da igreja. Ensina, veio, ide, fazei, batizando, ensinando, a obedecer, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, esse Mateus 28, 19 e 20 aí, função da igreja. Ir, fazer discípulos, batizar, ensinando as doutrinas, né? E aí você vai crescendo. Aí a igreja vai crescendo, vai ficando firme, vai ficando forte, vai ficando estabelecida como o Senhor quer que ela fique. Mas é função da igreja a gente fazer isso. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado. Amém? Ninguém fala alguma coisa? Nada? É semelhante a isso, Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16. Essa proclamação aí, só para confirmação desse Mateus aí, essa proclamação do Evangelho. Porque lá no Mateus 28, 19, ele diz, ide e fazei discípulos. Aqui é bem claro o texto, que até você ouviu de manhã aqui o Salvador abrindo aqui, mais cedo, verso 15, e lhes ordenou, isso é Jesus para os seus discípulos, e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, é isso. Enquanto eu estou andando, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou voltando, enquanto eu estou circulando pela vida aí, eu estou proclamando o Evangelho. As boas novas de Jesus. Evangelho significa boas novas de Jesus, boas notícias. Quais são as boas notícias? Que Jesus nasceu, viveu, morreu na cruz por nós, ensinou, deixou mandamentos, ressuscitou, foi para o céu e um dia ele voltará, aleluia, para buscar a sua igreja e para reinar eternamente, aleluia. Esse dia alguém estava pregando aqui, uma quarta-feira, nem lembro quem estava pregando, e a pessoa estava pregando aqui, eu estava na cadeira sentado ali e me veio muito, foi um domingo desse, e me veio ali muito forte no coração, ali uma colocação no meu ouvido, e dizia mais ou menos assim, você percebeu que tudo que está acontecendo, não há nada acontecendo no mundo hoje que não esteja escrito na palavra? E eu fiquei na cadeira ali pensando, aí a voz dizia assim, não há nada acontecendo no mundo hoje, absolutamente nada que não esteja escrito na palavra. E eu comecei a pensar na ciência, comecei a pensar em guerra, comecei a pensar em tragédias, tudo. Imagina se não tivesse a Bíblia, irmão. Imagina o tanto que você estaria desesperado. O que vai acontecer agora? A gente já sabe o que vai acontecer agora, está escrito. Então, a ciência se multiplicando, a tecnologia, está escrito que no fim a ciência se multiplicaria de tal maneira, e está aí. Guerras, Jesus olhou para os caras e falou assim, é o seguinte, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, de pestes, fome, Você fala, meu Deus, tudo está escrito, não tem uma coisa que não está escrito. Que você olha que você não acha um texto correspondente àquilo. Tudo. Eu estava comentando ali por cima, ali no cenáculo com os irmãos, bem por cima, existe um programa que os judeus criaram de computador para decifrar os códigos da Bíblia.
Isso é uma coisa antiga, que a gente ouviu pela primeira vez lá nos anos 90. Mas hoje em dia esse programa existe ainda. É um programa muito sofisticado, né, que lá em Israel chama o Código da Bíblia. Então eles pegam um texto bíblico, não o Novo, né, o Antigo Testamento. Aí você sabe que o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, e é um texto corrido, não tem ponto, não tem vírgula, o hebraico bíblico lá mesmo, não tem ponto, não tem vírgula, não tem espaço, de vez em quando tem um espaçozinho, depende da palavra, um pequeno espaço, mas geralmente é uma página inteira escrita assim, do começo até o fim dela, sem pontuação, sem vírgula, sem acentuação, sem nada, só o texto, só o texto. E aí os caras colocaram, descobriram que tinha um código, né, da primeira letra até a 10ª, parecia uma outra letra que juntando com a primeira lá, e mais, passava mais 10, e aí formava uma palavra. E fizeram um programa de computador para poder decifrar isso. E colocam, até hoje eles colocam lá. Né? E aí, a gente vê alguns países comunistas aí que estão tão firmes, né? Num dos textos que foram descobertos lá atrás, dizia que a China, aparecia no mesmo texto, a palavra Rússia, a palavra China e a palavra assim escrito, comunismo caindo. A Rússia caiu, o comunismo dela existe, mas assim, ela não tem tanto... Tem lá um presidente, tem lá o Putin, mas ele não é tão perigosa como era nos anos 80, nos anos 90. Tem o seu perigo, mas não tem mais tanto assim. Aí tem a China, todo mundo vê da China, vai cair. Segundo o código da Bíblia, vai cair. Então assim, tem muita coisa que vai acontecer e a gente conhece um pouco do texto, mas não sabe que a gente conhece. A gente sabe. Então olha para o teu irmão e fala assim, acalma o teu coração. Fique em paz. Antes que a coisa fique muito feia, você não vai estar mais aqui. A gente não vai estar aqui mais. Então, assim, função da igreja é essa, pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Não com raiva, não com ira, não com o sentimento de que nós somos melhor que ninguém, porque aí atrapalha a minha pregação, né? Mas com amor. Se você não tem muito amor, você pede para Deus te dar amor pelas almas, pela tua família, aquele parente chato que fala mal do evangelho, fala mal da igreja, ele também merece ser salvo. Então ora para Deus tirar todo o sentimento ruim, para você pregar o evangelho, anunciar o evangelho, anunciar o evangelho. Tudo é o evangelho, boas novas do Senhor, a toda criatura, né? Então é a função da igreja pregar o evangelho. O texto de Marcos fica muito claro, esse ide, né? Verso 15 ele diz bem claramente, pregai o evangelho, pregai as boas novas. Não precisa afundar muito na teologia, não, é pregar o evangelho. O evangelho é as boas novas de Jesus. Aí depois você vai discipular, e aí é outra e doutrina, é outra coisa. Mas a primeira é o evangelho. Ele nasceu, ele deixou a sua glória, ele morreu na cruz, né, ressuscitou, e aí estabeleceu a igreja. Então, ó, é isso, o evangelho. Proclamar o evangelho. E vão tentar te calar como igreja, vão tentar você parar de falar, vão colocar empecilhos, vão criar leis, vão fazer um monte de coisa para parar de pregar, de proclamar o evangelho. Mas veja aí que Marcos usa um texto, né, no grego aí que é tremendo. Proclamai. É aquele negócio de você estar num palanque, num degrau acima e proclamar mesmo, e gritar e anunciar mesmo. Olha, é uma proclamação do evangelho. Que ele venceu. Que Cristo venceu. Às vezes vai ser isso mesmo. Todo mundo jurando feio, mas você está proclamando o evangelho. Lucas 24, 47. Lucas 24. Isso é função da igreja. Lucas 24, verso 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Isso é função da igreja. Olhar para alguém com muito amor, como olharam para você um dia, olharam para mim um dia e dizer, olha, a tua vida
tem muitas práticas de pecado, isso aí é pecado. Então, irmão, é função da igreja continuar denunciando o pecado. Não dá para querer, entendeu? Querer ser muito politicamente correto, até é ruim esse termo. Não adianta querer ficar muito assim, não, você precisa denunciar o pecado. Claro, não com um sentimento, tudo que a gente entende que tudo que, qual é a diferença? A diferença é o meu sentimento para fazer discípulo, para pregar, para ir, para proclamar o evangelho, tudo é aqui dentro primeiro. Se você não tem aqui dentro, pede para que o Espírito Santo te ajude aqui dentro. Te dê um amor, te dê graça, te dê sabedoria, te dê temperança, para que Ele ministre em você e em mim o fruto do Espírito. Então, para eu ir pregar o Evangelho e anunciar e proclamar, eu preciso ter em mim o fruto do Espírito. Paz, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, bondade. Eu preciso ter tudo isso aí, fidelidade, preciso ter tudo isso daí. Preciso ter o fruto do Espírito em mim. Se eu não tenho, pede para Ele. Ele habita em você, Ele habita em mim, e nós precisamos pedir para Ele ministrar em nós o fruto do Espírito. Não é para ir só com os dons, é para ir com os dons, para impor a mão sobre o enfermo e ser curado, mas também com o fruto do Espírito, é a função da igreja. Então é ir e falar, mas a igreja não pode se calar diante do pecado. Não pode passar pano quente, não pode, né? Você está vendo aí, você deve estar acompanhando. Igrejas de inclusão que assim, você pode aí vir de LGBT, tudo isso. Parece que marcaram uma balada gospel agora, que pode ir, só não vai ter bebida alcoólica para não virar libertinagem. Olha, mas é uma balada gospel gay. Não vai ter álcool para não ter libertinagem. E aí a imagem que eu vi lá já é pura libertinagem. Mas não vai ter álcool, para não virar bagunça. Olha que coisa. Continua sendo pecado. A gente não pode se calar e aceitar. Não dá, não é? Biblicamente não dá, infelizmente não dá. Então, a gente precisa denunciar alguns pecados ainda, pedindo muito sabedoria para Deus antes, orando bastante. Os vícios continuam sendo pecado, adultério é pecado. O que é pecado, precisa ser declarado pela igreja. Rebelião é pecado, tudo, mentira é pecado, fofoca é pecado, então tudo é pecado. Quando é pecado, eu preciso continuar anunciando. Ele está dizendo aí, que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Então, em Cristo eu sou perdoado dos meus pecados. Quando eu me arrependo, eu tenho que pregar arrependimento, eu preciso anunciar que aquilo ali é pecado, ensinar que aquilo ali é pecado, mostrar biblicamente que aquilo ali é pecado, trazer a pessoa ao arrependimento, porque em Jesus nós somos perdoados quando nós nos arrependemos. Você vê lá o texto de Judas e de Pedro. Você vê que não tem arrependimento em Judas, tem remorso. Tem um monte de coisa, mas não tem arrependimento. Pedro chora amargamente, e tem arrependimento nele. Tanto é que o cara se arrepende e não se mata, ele consegue voltar para a vida. Arrependimento, ele traz vida, não traz morte. Então, eu preciso pregar para as pessoas que não importa o que elas fizeram, que em Cristo Jesus há perdão para os pecados dos homens. E que eles podem ser restaurados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo amor, pela graça dele. Que em Cristo nossos pecados são perdoados. Dizer, olha, beleza, isso aí é pecado sim, mas olha, em Cristo você pode ser perdoado. Então, se eu tiver sentimento, se eu tiver o fruto do Espírito, eu vou conseguir olhar e ver que aquele pecado é horroroso, mas que em Cristo ela pode ser perdoada. Eu preciso pregar isso. Agora, quando a igreja olha e diz assim, isso aí não tem volta, isso aí não tem jeito, isso aí foi muito feio, muito, muito errado. Deus vai levantar ministros que realmente preguem o perdão dos pecados, pelo arrependimento de alguém. Eu fui perdoado dos meus pecados porque eu me arrependi. Você foi perdoado dos seus pecados porque você se arrependeu deles,
confessou eles para Deus e ele perdoou outros pecados, como ele continua fazendo hoje ainda por nós. Então, a função da igreja é isso: trazer o pecado, sim, explicar com o sentimento correto e pregar o arrependimento, e que em Jesus eu sou perdoado dos meus pecados. Provérbios capítulo 11, verso 30. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista, que ganha almas, é sábio. Função da igreja: ganhar almas. Quando você ganha almas, você ganha almas. A pessoa vai vir com tudo que ela carrega, a vida inteira dela, a educação dela, a família dela, né, a cultura da casa dela, né? Porque a gente sabe assim que sociedade é assim, né? Hábitos, cultura, então assim, tem ali hábitos daquela casa que, né, com o tempo viram uma cultura naquela casa ali, aí depois vai virar, né, uma coisa que é difícil de você. Você sabe disso porque você casou. Quem casou sabe disso, que já quem, né, cheguei em casa, um tinha uma cultura, tinha hábitos no lar, o outro tem outro, aí tem que juntar e tem que ajustar isso, né? Então, quando a gente ganha almas, a gente tem que entender isso. Ó, eu preciso ganhar almas e depois eu vou ter que lidar com essas questões da pessoa. Vou ter que ensinar, vou ter que ter, né, mansidão para... Mas a função da igreja: ganhar almas. Essa é a função da igreja: ganhar almas. Ganhar almas. Povoar o céu. Irmão, vou dizer para você uma coisa assim, de todo o meu, eu não tenho medo nenhum de errar. Lá na Glória, você me confirma isso quando a gente estiver lá. Bom, nunca que o céu vai estar mais vazio do que o inferno. Nunca. De maneira nenhuma. Infelizmente, há pessoas que escolheram ir para o inferno, e você pode pregar, e elas tomaram o caminho delas. É uma pena. Deus vai ficar triste com isso. Jesus vai ficar muito triste com isso. O Espírito Santo vai ficar muito triste com isso. Mas nunca que o céu vai estar mais vazio do que o inferno. Nunca, jamais. Não, jamais. Ainda vai haver um grande avivamento, irmão. Quando você lê o texto de Atos, você vê Pedro falando, olha, como Pedro vai citar Joel, capítulo 2, e ele diz que derramarei do meu espírito. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de Joel, capítulo 2, que lá está escrito que ele derramaria do seu espírito. Mas Joel não diz que Deus derramaria do seu espírito. O que Atos, capítulo 2, provou foi um derramar do espírito. Uma parte dele, naquele momento, desceu. Como uma parte dele, desse avivamento, desce aqui, pode descer aqui hoje à noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós estamos provando o derramar do Espírito, são avivamentos. Mas vai ter um grande avivamento que Joel diz: derramarei o meu Espírito. Aí é pleno. Aí é um grande avivamento que todo o mundo vai vivenciar. E o céu vai ser, irmão, vai estar bufando de gente lá. Vai estar lotado. E não vai ficar apertado. Calma, tá? Tem muito espaço lá, fica tranquilo. Você vai ficar confortável lá. Não vai ficar sufocante. Nossa, está apertado aqui? Não está, vai estar. Mas nunca que o céu vai perder para o inferno, irmão. Nunca. E a gente quer estar nisso, nesse momento, a partir desses dias, ganhando almas. É função da igreja. Amém? Você vai ser tão cheio, que você vai ser um baita ganhador de almas, em nome de Jesus. Você, amém? Aleluia. Mateus capítulo 4, verso 19. Função da igreja. Mateus 4, 19.
Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Função da igreja. Vinde após mim. Jesus veio, fez a sua obra, e agora nós estamos aqui continuando a sua obra, né? Sendo pescadores de homens, lançando a rede. É um trabalho árduo, mas nós precisamos fazê-lo, continuar fazendo, não desanimar de fazer, né? Como eu não desanimo, tendo comunhão com Deus, pedindo para Ele, para que Ele nos desperte para isso, para que Ele nos avive para isso, para que Ele nos renove para isso, para que Ele nos guarde para isso, para que Ele nos sustente nesse trabalho, né? Enquanto você vai aí andando pelo seu trabalho, no seu dia a dia, você vai lançando a sua rede, né? Pescando homens, ganhando almas. Função da igreja. Não é de outros, é nossa, é da igreja, né? O Senhor estabeleceu a igreja para isso. Judas 23. Judas, versículo 23. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Essa é a função da igreja, né? Bem claramente ali, ó, ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Então, essa é a função da igreja, trazer as pessoas em santidade, sabe, libertando elas a cada dia, ensinando elas a andarem com a sua roupa, e a gente assim é difícil falar, mas é necessário. A gente às vezes é surpreendido com algumas coisas, né? Você está caminhando, de repente você é surpreendido, né? E talvez nós não nos atentamos para isso, né? Que às vezes tem pessoas do nosso lado que estão carregando sentimentos, estão ali, você vê que a carne dela está, e nós não percebemos, e de repente sai, afasta, é pego, é derrubado, é abatido, né? Então, como igreja, nós temos que ficar atento, prestar atenção como o irmão está andando, para ajudá-lo, né? Está dizendo ali para ajudá-lo, né? Para ajudar e com misericórdia. É ajuda, não é severidade, não é castigo, não é condenação, não, é ajuda com misericórdia. De encostar, abraçar e dizer assim: olha, eu estou sentindo que teu coração parece que está meio bombardeado, que a tua alma está meio amarga, vem cá, vamos trocar essa roupa aí, vamos colocar, preciso ajudar. Se tiver muito na carne, você precisa olhar ali e ajudar, trazendo um refrigério, orando junto, liberando uma palavra, sentando. É função da igreja. E nós, às vezes, estamos tão corridos, né? Que nós achamos que está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, e de repente a gente vê que não está. O bom é quando eu estou com essas vestes aí, ó, uma roupa contaminada da carne, quando eu estou meio rebelde, quando eu estou meio discordando disso, daquilo. O bom é eu chegar na minha liderança e falar: cara, eu estou mal, eu estou azedo, eu estou bravo, eu não sou assim, eu não quero ficar assim, eu estou sentindo que a minha roupa aqui está meio, né, contaminada de carne, eu estou meio esquisito, me ajuda aí. O certo, biblicamente, é fazer isso. Mas nós não fazemos isso, né? Nós nos fechamos, ficamos em casa, nos afastamos, aí vamos deixando os cultos porque a gente está mal, e aí em vez de eu olhar e falar: não, eu estou mal, me ajuda, não, nada presta, está tudo errado, mas na verdade sou eu que estou mal, é só eu chegar e falar: me ajuda aí em oração. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, né? Qualquer coisa, Salvador tem um livro bom para isso, para você ler, ele te empresta. Porque é pecados, estimação. Você já esqueceu o livro pelo jeito também, né? Orgulho.
eu conheço, eu sou muito crente, eu estou certo, está todo mundo errado. Irmão, quando eu penso assim, geralmente... Quem aqui nunca pensou assim, agora de verdade, não sei se você vai responder, porque você é meio... Talvez você pipoca aí na hora, você não responde, mas quem aqui nunca pensou assim, o pastor parece que olhou feio para mim hoje, acho que eu fiz alguma coisa, acho que ele não está gostando muito de mim esses dias. Alguém já pensou aqui isso aqui? Eu já pensei, falei, pô, você que o pastor está meio estranho comigo hoje, tá? Não, já não tem isso muito. Mas de vez em quando vem na alma assim, o pastor parece que está meio bravo comigo, não estou entendendo o que está acontecendo. Nunca pensou isso? Ah, para de ser... Hã? Que... Não, mas assim, às vezes a gente está na caminhada junto, de repente a gente sente alguma coisa assim, porque o diabo vem lançando, a gente tá, e aí começa a lançar. Se você não tiver entendimento e buscar e tiver, você acaba entrando nessas. Você acaba, o diabo acaba lançando coisas em você e você pega aquilo e toma como verdade, mas não é mentira dele, não tem nada disso. Estou dizendo assim, a gente passa por esses sentimentos. Por quê? Porque ele lança em nós. Às vezes você entra na igreja e você vê dois irmãos conversando. E aí está lá um irmão conversando. Eu já vi acontecer isso. Dois irmãos conversando, e aí a pessoa entrou, e parece que na hora o irmão olhou assim, e a pessoa ficou, não, estão falando de mim, porque não sei o quê, e é isso, e estão falando mal de mim, não sei o quê. E aí você tem que chegar na pessoa, não existe isso, um sentimento que você está, mas não tem isso. E assim, do nada surgem os problemas da igreja. Está tudo bem, e de repente surge, explodem. Por quê? Porque a gente precisa perceber isso. Né? Olhar para as pessoas com misericórdia. Está lá, está vendo a palavra lá, pelo amor de Deus, né? Ajudar é o quê? Ajudar na carne. Ajudar irritado, bravo. Não, ajudar com misericórdia. Né? Tem que ter misericórdia, tem que ter olhar de misericórdia, tem que ter a visão de misericórdia. Jesus, quando ele cruzava o caminho de alguém, ele tinha misericórdia das pessoas. E a palavra misericórdia, ela vem da origem do coração ali, né? Cardio. Misericórdia ali, esse córdia ali, na origem é cardio, é de coração ali. Olhar, né, e ter uma coisa do coração que você sente pela pessoa. Jesus era cheio de misericórdia. A Bíblia fala que Pai, nosso Pai, ele é Pai das misericórdias, um dos seus atributos, das suas graças. Então, com misericórdia, eu estou percebendo que está isolado, está de canto, chega mais tarde e sai mais cedo. Eu preciso perceber. É gente que foi machucada e não quer se envolver. Já viu? Eu sei que você conhece um monte de gente assim, que chega mais tarde um pouquinho, já começou o louvor, ela entra, pega um lugar, e quando você vai falar amém, ela está saindo já. É porque ela está com vestes ali, ela está precisando de ajuda, porque ela está magoada com alguma coisa. E a gente precisa mandar uma mensagem, precisa conseguir pegar ali com misericórdia e conversar, para que essas roupas sejam tiradas e a pessoa fique bem. Amém? Amém. Amém. A gente continua depois, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos... Feche os teus olhos por um instante. Pai, te louvamos por essa manhã, por esse dia. Senhor, agradecemos ao Senhor que nosso coração um sentimento de gratidão, Senhor. Gratidão, porque são tantas lutas, tantas coisas, Senhor. São tantas guerras, são tantas provas, são tantos desertos. Mas ainda apesar de tudo isso, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pelo poder que há no Senhor, no Teu nome, o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Então, um sentimento tão grande de gratidão no nosso coração por estar aqui nessa manhã mais uma vez. Mais uma vez, Senhor. Da nossa maneira aqui, talvez limitada, humana, tentando servir ao Senhor, tentando ser apenas instrumento do Senhor, sem coração completamente limpo, só Pai, sem nenhuma pretensão,
sem nenhum interesse, não, apenas gratidão de poder servir ao Senhor, de estar aqui de pé, buscando o Senhor, um dia estar na tua presença, ainda de pé, e poder olhar nos teus olhos e ver que valeu a pena, Senhor, ainda que a gente chore bastante aqui, ainda que a gente fique triste muitas vezes aqui, ainda que a gente não entenda muitas coisas aqui, mas a gente continua de pé, não porque nós temos força em nós, mas porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, como é bom estar aqui nessa manhã e poder saber, ter a certeza de que é por causa do Senhor, da tua presença, de que o Senhor Jesus não é um conto, não é uma história, não, o Senhor é uma realidade, o Senhor é uma verdade na nossa vida, Senhor. Nós tivemos uma experiência com o Senhor, e continuamos tendo experiências com o Senhor, o Senhor tem falado conosco, e te glorificamos por isso, por tua presença no nosso meio, pelo teu agir, pelo teu trabalhar. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o seu amor é leal, o seu amor é verdadeiro, o seu amor é eterno, o seu amor a Deus é que tem cuidado de nós. E te louvamos por isso, porque somos a tua igreja, e nada pode deter a igreja do Senhor. Aleluia, a tua igreja é gloriosa, a tua igreja é cheia da tua palavra, a tua igreja é cheia da glória e da unção do Senhor. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, por causa do teu perdão, por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça, por isso nós estamos aqui. Mas há um sentimento muito forte no nosso coração, Pai, de gratidão por poder estar aqui nessa manhã. Fica conosco, nos ajuda, nos ensina a sermos igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nos prepara para o culto da noite, Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor já está preparada desde a eternidade. Que a gente possa ser cheio da tua glória aqui nessa noite, adorar o Senhor como se fosse talvez o último dia da nossa adoração, mas que seja sincera, verdadeira, profunda, porque o Senhor merece. Aleluia, aleluia. Cura a tua igreja, Senhor, nós te pedimos, restaura, põe ela de pé, derrama o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Aleluia. Deus abençoe você aí o seu dia, em nome de Jesus.